Cada domingo, minha própria mãe me levava pela mão até a sala da oração e fechava a porta dizendo: "Seja uma boa serva para o homem de Deus, minha filha." Aos 9 anos, eu já sabia que o preço da bênção divina era pago com meu corpo e meu silêncio. Olá, meus queridos e minhas queridas. Que alegria poder conversar com vocês hoje. Sou Benedita Aparecida Fonseca, tenho 73 anos bem vividos e moro aqui na pacata Diamantina, em Minas Gerais. Nasci em Itaberaba, um lugarzinho pequeno lá no interior da Bahia, mas a vida me trouxe para essas bandas de Minas há muitos anos, e aqui fiz meu cantinho de paz. Hoje meus dias são preenchidos com a maior bênção que Deus poderia me dar: meus netinhos. Tenho 4 netos maravilhosos: a Laurinha de 8 anos, o Pedrinho de 6, a Clarinha de 4 e o caçulinha Gabriel de apenas 2 aninhos. Eles são a luz da minha vida, a razão do meu sorriso todas as manhãs. Minha filha Mariana mora aqui pertinho, a 2 ruas de distância, e todos os dias ela deixa as crianças comigo enquanto vai trabalhar no hospital onde é enfermeira. Logo cedinho, a campainha toca e aqueles rostinhos sorridentes invadem minha casa trazendo alegria. Preparo o café da manhã para eles. Mingau de aveia com canela para a Laurinha, que é igualzinha à avó na preferência. Pão com manteiga e chocolate quente para o Pedrinho. E papinha de frutas para os menorzinhos. Depois, é hora de histórias, brincadeiras e muito carinho. Com as crianças, redescobri o mundo. Através dos olhinhos deles, vejo a magia nas coisas mais simples. Uma formiguinha carregando uma folha, uma borboleta pousando na flor do jardim, um passarinho fazendo ninho. Ensinei a Laurinha a fazer bonecas de pano, como minha avó me ensinou. O Pedrinho adora quando conto histórias da minha infância na Bahia. Menos as partes tristes, claro. E os pequenininhos só querem colo e cantigas de ninar, que canto com todo o amor do mundo. Cuidar deles me curou de muitas feridas antigas. Cada abraço apertado, cada "vovó, te amo", dito com aquela sinceridade que só as crianças têm, é um remédio para a alma. Ver como eles crescem amados, protegidos, respeitados em sua inocência, isso me dá uma paz que não sei explicar com palavras. É como se, através deles, eu pudesse reviver minha própria infância, mas dessa vez, do jeito certo, do jeito que deveria ter sido. Ah, e vocês que estão me assistindo agora, me façam um favor? Cliquem no botãozinho de gostei e se inscrevam no canal. Isso ajuda essa vovó aqui a chegar em mais pessoas com suas histórias. E me contem aqui nos comentários, de qual cidadezinha vocês estão me assistindo e em que horinha do dia encontraram esse vídeo, de manhãzinha com o café, depois do almoço ou já de noitinha. Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Sabe, meus queridos, hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei em silêncio por muitos anos. Uma história sobre como a fé verdadeira pode ser confundida com cegueira. E como as pessoas que deveriam nos proteger, às vezes são as que mais nos machucam. É difícil falar sobre isso, mesmo depois de tanto tempo, mas sinto que preciso contar para que outras crianças possam ser protegidas e para que outras mulheres encontrem coragem para quebrar o silêncio. Quando eu era criança, lá em Itaberaba, a igreja era o centro da nossa vida. Minha mãe dizia que Deus tinha planos especiais para cada um de nós, mas eu não imaginava que tipo de plano estava reservado para mim. Ainda me lembro do cheiro de cera das velas e do medo que sentia todo domingo quando o sino tocava chamando para o culto. Foi um tempo de muita confusão e dor, mas também foi onde aprendi que a verdadeira luz às vezes vem dos lugares mais inesperados. Nasci em 1952, numa casinha simples de barro e telha, na beirada de Itaberaba. Nossa casa ficava um pouquinho afastada do centro, com um quintalzinho onde minha mãe, Dolores Fonseca, plantava de tudo um pouco para ajudar na alimentação da família. Meu pai, Juvenal Fonseca, trabalhava como carpinteiro, fazendo móveis e consertando o que precisasse nas casas da redondeza.
Era um homem calado, de poucas palavras, que saía bem cedinho e voltava quando o sol já tinha se posto. Tínhamos uma vida simples, mas nunca faltou o de comer. Éramos 4 irmãos. Eu, a caçula da família, tinha o Augusto, que era o mais velho, com 8 anos a mais que eu. Depois vinha a Efigênia, que era 6 anos mais velha, e o Tarcísio, que me antecedia em 3 anos. Como a mais nova, sempre fui muito paparicada por meus irmãos, que me chamavam de Benezinha e me carregavam para cima e para baixo nas brincadeiras. Nossa casa era simples, mas bem arrumadinha. Tinha 2 quartos, um onde dormiam meus pais e outro onde nós 4 irmãos nos apertávamos em 2 camas. A cozinha tinha um fogão a lenha que ficava aceso o dia todo e era o lugar mais quentinho da casa. A sala era pequena, com um sofá de palha que meu pai mesmo tinha feito, e uma mesinha onde ficava um retrato da família e uma Bíblia grande, de capa preta, que minha mãe lia todos os dias. O que mais me lembro daquela época era o cheiro de terra molhada depois da chuva, quando saíamos para brincar descalços na lama. Brincávamos de pique-esconde, de roda, de pular corda feita de embira e de casinha embaixo do pé de tamarindo que ficava no quintal. Minha melhor amiga era a Zilda, filha da dona Gertrudes, nossa vizinha. Passávamos horas fazendo bonecas de pano e inventando histórias para elas. Minha mãe, minha mãe! Dolores era o nome dela, mas nunca conheci mulher que desse tanto valor à alegria. Pelo menos na frente dos outros. Dentro de casa, era rígida e exigente, principalmente com as questões de fé. Ela era a primeira a chegar na igreja e a última a sair. Conhecia a Bíblia de cor e salteado, e acreditava que cada palavra ali era para ser seguida à risca. Desde pequenininha, fui ensinada que a igreja era nossa segunda casa e que o respeito aos homens de Deus vinha logo depois do respeito aos pais. Nossa congregação era a Igreja da Promissão Divina, uma igrejinha branca com uma cruz de madeira bem no alto, que reunia umas 30 famílias da região. Os cultos aconteciam 3 vezes por semana, mas o domingo era o dia mais importante, quando todos se vestiam com suas melhores roupas e passavam o dia inteiro lá. Em Itaberaba, naquela época, a religião moldava tudo. As festas do ano giravam em torno do calendário religioso. Tínhamos a Festa do Divino em maio, quando as casas eram enfeitadas com bandeirolas coloridas e havia procissão pelas ruas. Em junho era a vez de Santo Antônio, São João e São Pedro, com fogueiras, quadrilhas e muito forró, que era a única música que minha mãe permitia. E olhe lá, a gente comia milho assado, pamonha, canjica, bolo de aipim e tomava licor de genipapo, que os adultos preparavam semanas antes. Na escola, eu era uma menina quieta, que não dava trabalho, gostava de estudar e tinha facilidade com as letras. A professora Leonora sempre dizia que eu tinha um futuro pela frente, que poderia até ser professora um dia. Eu sonhava com isso, imaginava-me ensinando outras crianças, longe dali, talvez em Salvador, que para mim parecia um lugar mágico e distante. Foi mais ou menos aos 7 anos que comecei a notar que havia algo diferente comigo. Minha mãe começou a me separar dos meus irmãos em certas ocasiões. Enquanto eles podiam ir brincar depois do culto de domingo, eu precisava ficar para aulas especiais de doutrina. Ela penteava meu cabelo com cuidado, colocava um vestido branco que era guardado só para essas ocasiões e me dizia: "Você é especial, Benedita. Deus te escolheu para uma missão." Lembro de uma vez, eu devia ter uns 8 anos, quando perguntei à minha mãe por que só eu precisava ficar para essas aulas. Ela apertou meu braço com força, os olhos faiscando de um jeito que me dava medo, e disse: "Nunca questione os desígnios do Senhor. É uma honra ser escolhida. Você tem que agradecer de joelhos pela bênção que recebeu." E foi assim que cresci, entre as brincadeiras no quintal com meus irmãos e Zilda, as aulas na escolinha municipal e os longos domingos na igreja, que começavam com alegria e terminavam com um nó no estômago que eu não sabia explicar. Meu pai quase não interferia na minha criação. Quando estava em casa,
Ficava na varanda fazendo pequenos entalhes em madeira ou lendo o jornal que vinha uma vez por semana da capital. As questões de educação e religião eram território da minha mãe, e nem ele ousava questionar. E foi assim até os 12 anos, quando tudo começou a mudar. Nossa igrejinha recebeu um novo guia espiritual, vindo de uma cidade maior. O antigo, seu antenor, já estava velhinho e não conseguia mais conduzir os cultos com o vigor que a congregação esperava. O novo líder chegou numa manhã de domingo, vestido de branco, com um sorriso que mostrava todos os dentes e uma voz que parecia trovão. A igrejinha inteira ficou em silêncio quando ele começou a pregar, e eu vi minha mãe chorar de emoção pela primeira vez. "É um enviado de Deus", ela sussurrou, apertando minha mão. "Um verdadeiro profeta entre nós." Foi no meu aniversário de 13 anos, em maio de 1965, que tudo começou a mudar de um jeito que marcaria minha vida para sempre. Lembro como se fosse hoje. Mamãe tinha feito um bolo de tapioca com coco, meu preferido, e convidou algumas pessoas da igreja para uma celebração simples após o culto de domingo. Eu estava usando um vestido novo, azul claro, que minha irmã Efigênia tinha costurado especialmente para a ocasião. Após os parabéns e a pequena comemoração, quando já estávamos nos preparando para voltar para casa, minha mãe se aproximou com um sorriso diferente no rosto. "O nosso guia quer falar com você, Benedita. É uma honra especial no dia do seu aniversário." Senti um arrepio percorrer minha espinha. As aulas especiais com o antigo seu antenor eram apenas conversas sobre a Bíblia, onde ele, já velhinho e de vista fraca, me pedia para ler passagens em voz alta e depois explicava os significados. Mas o novo guia era diferente. Desde sua chegada, no ano anterior, ele tinha transformado nossa pequena congregação. Os cultos agora duravam horas, com pessoas chorando, gritando e até desmaiando quando ele impunha as mãos. Minha mãe o venerava de um jeito que nunca tinha visto antes. "Ele tem o dom da profecia", ela dizia. "Pode ver o futuro e o passado das pessoas. Pode curar doenças e expulsar demônios." Naquele domingo de maio, fui levada pela mão até a sala dos fundos da igreja. Era um cômodo pequeno, que servia de escritório e biblioteca para o guia espiritual. Tinha uma mesa de madeira escura, algumas cadeiras e prateleiras cheias de livros religiosos. Um crucifixo grande pendia da parede e havia um cheiro forte de incenso no ar. "Deixe-nos a sós", ele disse para minha mãe, com aquela voz que parecia vir das profundezas da terra. Ela assentiu, com os olhos baixos em sinal de respeito, e antes de sair, virou-se para mim e disse: "Seja uma boa serva para o homem de Deus, minha filha. Lembre-se de que você foi escolhida." Quando a porta se fechou, fiquei ali parada, de pé, sem saber o que fazer ou dizer. Ele se sentou na cadeira atrás da mesa e ficou me observando por um tempo que pareceu uma eternidade. "Sabe por que está aqui, Benedita?" perguntou finalmente. Para aprender mais sobre a Bíblia, senhor?" respondi, hesitante. Ele soltou uma risada curta. "Não apenas isso. Você está aqui porque sua mãe fez uma promessa. Ela prometeu que se Deus curasse seu pai daquela pneumonia há 7 anos, ela ofereceria sua filha mais nova para o serviço do Senhor." Fiquei confusa. Não me lembrava de meu pai ter estado tão doente assim, mas eu era muito pequena na época. "Que tipo de serviço, senhor?" Ele se levantou e deu a volta na mesa, ficando bem perto de mim. Tão perto que pude sentir o cheiro de cravo de sua loção. O serviço mais sagrado que existe, aquele que só as escolhidas podem prestar. O que aconteceu naquela sala naquele dia e nos domingos que se seguiram, eu demorei muitos anos para conseguir processar. Na minha cabeça de menina, criada para obedecer e nunca questionar as autoridades religiosas, aquilo era um tipo de ritual, um sacrifício necessário para garantir as bênçãos de Deus para minha família. O preço da bênção, como ele chamava. "Seu silêncio é sua maior prova de fé", ele me dizia sempre ao final, quando eu já estava com os olhos marejados e a alma em pedaços. "Se você contar a alguém,
estará desobedecendo a Deus e sua família inteira será castigada. E eu acreditava. Como não acreditar? Desde que nasci, aprendi que a voz dele, primeiro a de seu antenor, depois a desse homem, era a voz do próprio Deus na terra. Minha mãe me esperava do lado de fora, sempre com um olhar orgulhoso, como se eu tivesse cumprido uma missão sagrada. Ela me abraçava, passava a mão nos meus cabelos e dizia: "Isso mesmo, filha. É assim que agradecemos a Deus por todas as bênçãos que Ele nos dá." Em casa, as coisas começaram a mudar também. Minha mãe passou a me tratar de forma diferente dos meus irmãos. Enquanto eles tinham que ajudar nas tarefas domésticas, eu era poupada. "Benedita já faz o trabalho mais importante para esta família", ela dizia quando minha irmã Efigênia reclamava. Ganhei um quarto só para mim quando Augusto saiu de casa para trabalhar em outra cidade, um privilégio inimaginável até então. Mas esses privilégios não compensavam o vazio que crescia dentro de mim. Comecei a me afastar das outras crianças da minha idade. Já não brincava mais com Zilda, que não entendia por que eu tinha mudado tanto. Na escola, a professora Leonora notou que eu estava mais calada, menos interessada nos estudos. "O que está acontecendo, Benedita?" Ela me perguntou um dia, depois da aula. "Você era uma aluna tão dedicada e agora parece que está sempre com o pensamento longe." Quase contei a ela. Cheguei a abrir a boca, mas as palavras do guia ecoaram na minha cabeça. "Seu silêncio é sua maior prova de fé." E eu fechei a boca novamente, balancei a cabeça e disse apenas que estava cansada. À noite, deitada na minha cama, eu chorava baixinho para que ninguém ouvisse. Rezava pedindo a Deus que me explicasse por que aquilo estava acontecendo, por que eu tinha sido escolhida para aquele tipo de serviço. Às vezes, sonhava que estava correndo por um campo aberto, longe da igreja, longe daquela sala, longe daquele homem. Mas sempre acordava na mesma cama, na mesma casa, com o mesmo destino me esperando a cada domingo. Uma tarde, quando eu já tinha quase 14 anos, estava ajudando minha mãe a preparar o jantar. Criando coragem, perguntei a ela: "Mãe, por que só eu tenho que ficar depois do culto? Por que a Efigênia nunca precisou ir para as aulas especiais?" Ela largou a faca com que estava cortando os legumes e me encarou com aquele olhar severo que eu tanto temia. "Porque você é especial, Benedita. Você foi escolhida. É uma honra que nem todas merecem." "Mas eu não quero ser especial, mãe. Eu não gosto de..." Não consegui terminar a frase. O tapa veio rápido e forte, deixando minha bochecha ardendo. "Nunca mais repita isso. Você acha que estou feliz em te entregar? Acha que é fácil para uma mãe? Mas é necessário. É o preço que pagamos pelas bênçãos que recebemos. Seu pai estaria morto se não fosse por esse sacrifício. Seus irmãos não teriam o que comer. Nossa casa teria sido levada pela enchente ano passado. Você quer carregar a culpa por todas essas desgraças?" Abaixei a cabeça, as lágrimas escorrendo silenciosamente. "Não, mãe." "Então agradeça por ser a escolhida. Muitas meninas gostariam de estar no seu lugar." Aquelas palavras me causaram um horror ainda maior. Será que havia outras meninas passando pelo mesmo em outras congregações? Será que aquilo era mesmo normal, como minha mãe e o guia faziam parecer? Comecei a observar outras meninas da minha idade na igreja. Algumas me olhavam com inveja quando era chamada para ficar após o culto. Outras desviavam o olhar como se soubessem de algo que não podiam dizer. Percebi que a filha de Dona Iracema, a Clarice, que era um ano mais nova que eu, estava começando a receber atenção especial do guia também. Ele a chamava para ajudar a organizar os inários, para ficar após o culto para aulas de doutrina. O mesmo olhar vazio que eu via no espelho todas as manhãs começava a aparecer nos olhos dela. Um domingo, quando saí da sala dos fundos, encontrei Clarice esperando sua vez. Nossos olhares se cruzaram por um instante, e naquele momento, sem dizer uma palavra, soubemos que compartilhávamos o mesmo terrível segredo. Quis dizer algo, alertá-la, salvá-la, mas as palavras não saíam.
O medo era maior que qualquer impulso de proteção. Foi naquele mesmo dia que algo mudou dentro de mim. Não foi uma grande revelação, nem um momento de coragem repentina. Foi apenas uma pequena semente de dúvida que começou a germinar. E se aquilo não fosse a vontade de Deus? E se o guia estivesse usando o nome do Senhor em vão? E se minha mãe estivesse enganada, cega por uma devoção distorcida? Essas perguntas começaram a ocupar meus pensamentos, dia e noite. Comecei a prestar mais atenção nos sermões, buscando contradições. Comecei a ler a Bíblia escondida, não apenas as passagens que ele selecionava, mas o livro inteiro, procurando entender por mim mesma. E quanto mais lia, mais aquela semente de dúvida crescia. Mas ainda faltava muito para que eu encontrasse a coragem de questionar abertamente ou de buscar ajuda. O medo ainda era grande demais. O controle que ele e minha mãe exerciam sobre mim era quase absoluto. E assim eu continuei, domingo após domingo, entrando naquela sala, deixando uma parte da minha alma ali cada vez que saía. A única coisa que me mantinha de pé era a ideia de que um dia, quando fosse mais velha, poderia sair daquela cidade, daquela igreja, daquela vida. Sonhava com Salvador, com estudar, com ser professora como a senhora Leonora havia sugerido. Esse sonho, por mais distante que parecesse, era a única luz no fim daquele túnel interminável de domingos. Os anos foram passando, e aquele ritual terrível continuou a fazer parte da minha vida como se fosse algo normal. Eu já tinha 15 anos quando percebi que nossa família parecia prosperar de uma forma que as outras não conseguiam. Meu pai recebeu uma proposta para abrir uma pequena marcenaria própria. Meu irmão Augusto voltou de sua temporada fora com dinheiro suficiente para comprar um pedaço de terra. Efigênia conseguiu um bom casamento com o filho do dono da venda, um rapaz trabalhador e respeitado na comunidade. Está vendo, Benedita? São as bênçãos que o seu sacrifício traz para nós, minha mãe dizia, como se aquilo devesse me consolar. E, de certo modo, funcionava. Se ao menos o meu sofrimento trazia algum bem para as pessoas que eu amava, talvez valesse a pena. Era assim que eu tentava me convencer, para suportar o fardo. Mas com o passar do tempo, o guia foi ficando mais exigente, mais controlador. Já não bastavam os domingos após o culto. Agora ele mandava me chamar em dias aleatórios, dizendo que tinha recebido orientações divinas para sessões especiais de oração. Minha mãe sempre acatava sem questionar, me levando até a igreja a qualquer hora do dia ou da noite. Ela precisa vir agora, ele dizia. E lá íamos nós, mesmo que fosse durante o jantar, mesmo que fosse tarde da noite. Meu pai começou a estranhar essas saídas, mas sempre que questionava, minha mãe respondia: "São coisas de igreja, Juvenal. Você não entenderia." Em uma dessas noites, quando voltávamos para casa sob um céu estrelado típico do sertão baiano, criei coragem e disse: "Mãe, eu não aguento mais. Por favor, não me faça voltar lá." Ela parou de andar e me encarou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva nem decepção. Era medo. "Você não entende, filha. Não podemos parar agora. Ele disse que se o sacrifício for interrompido, todas as bênçãos se transformarão em maldições. Seu pai perderá a marcenaria, Augusto perderá as terras, Efigênia perderá o marido, e algo terrível acontecerá com Tarcísio." Que tipo de Deus faria isso, mãe? Que tipo de Deus puniria pessoas inocentes? "Não blasfeme," ela sussurrou, olhando ao redor como se alguém pudesse nos ouvir naquela estrada deserta. "Não é Deus quem pune. São os demônios que estão sempre à espreita, esperando uma brecha na nossa fé para atacar. O guia é nossa proteção contra eles." Percebi naquele momento que minha mãe estava tão presa quanto eu, só que em uma prisão diferente. A prisão do medo, da superstição, de uma fé distorcida por anos de manipulação. Mas isso não tornava mais fácil suportar o que eu passava. Na escola, minhas notas começaram a cair drasticamente. A professora Leonora, preocupada, chamou minha mãe para uma conversa. Benedita era uma das melhores alunas, mas agora mal consegue se concentrar. "Aconteceu alguma coisa em casa?"
Ela está passando por um período de provação espiritual, minha mãe respondeu, usando as mesmas palavras que o guia usava. É algo necessário para o amadurecimento da alma. A professora não pareceu convencida, mas naquela época e naquele lugar, questionar a autoridade dos pais ou da igreja não era comum. Mesmo assim, ela tentou me ajudar à sua maneira, oferecendo aulas extras, emprestando livros, tentando reacender meu interesse pelos estudos. Foi através de um desses livros que encontrei um pouco de escape. Era um romance sobre uma moça do interior que vai estudar na capital e se torna uma profissional respeitada. Eu me agarrei àquela história como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Lia e relia escondida, sonhando que um dia aquela poderia ser a minha história também. Enquanto isso, na igreja, as coisas ficavam cada vez mais intensas. O guia tinha construído um verdadeiro império de devoção. As pessoas o tratavam como um semideus, acreditando que ele podia prever o futuro, curar doenças, afastar maldições. Sua influência se estendia além de Itaberaba, alcançando comunidades vizinhas. Com essa crescente popularidade, ele se tornava cada vez mais ousado, cada vez mais seguro de sua impunidade. O número de escolhidas aumentou. Além de mim e de Clarice, pelo menos outras 3 meninas foram cooptadas para o serviço especial. Nos encontrávamos às vezes nos cantos da igreja, trocando olhares que diziam mais que palavras. Um clube silencioso de almas feridas, unidas por um segredo terrível que nenhuma de nós ousava compartilhar. Uma dessas meninas, Celina, filha de lavradores de uma comunidade vizinha, não aguentou a pressão. Um dia, simplesmente desapareceu. Falou-se que tinha fugido para Salvador, mas os rumores que corriam em voz baixa sugeriam algo muito mais sombrio. Ela questionou a autoridade do guia, ouvi minha mãe comentar com outra devota. Deus a puniu por sua desobediência. Aquilo me gelou por dentro. Seria esse o destino de qualquer uma de nós que ousasse se rebelar? Desaparecer sem deixar rastro, virar um exemplo, uma lenda para assustar as outras? O medo me consumia, mas paradoxalmente também começava a dar lugar a uma raiva surda, uma indignação que crescia a cada domingo, a cada sessão naquela sala dos fundos. Comecei a fantasiar com fugas, com denúncias, com algum tipo de justiça. Mas para quem poderia falar? Quem acreditaria na palavra de uma adolescente contra a de um homem reverenciado por toda a comunidade? Uma noite, não aguentando mais guardar tudo dentro de mim, escrevi uma carta. Não coloquei nome nem destinatário. Era apenas um desabafo, um grito silencioso no papel. Contei tudo desde o início, desde as primeiras aulas especiais, até os rituais que se seguiram. Escrevi sobre as outras meninas, sobre Celina que tinha desaparecido, sobre como minha mãe entregava sua própria filha achando que estava servindo a Deus. Depois de escrever, não sabia o que fazer com aquela carta. Pensei em enviá-la para alguma autoridade em Salvador, mas não conhecia ninguém lá. Pensei em entregá-la à professora Leonora, mas temia as consequências para ela e para mim. Por fim, em um ato de desespero e coragem, coloquei a carta debaixo da porta da delegacia de Itaberaba, tarde da noite, quando ninguém poderia me ver. Durante dias, vivi em estado de ansiedade extrema, esperando que algo acontecesse, que alguém viesse investigar, que alguém nos salvasse. Mas nada mudou. Os dias continuaram iguais. Os domingos continuaram sendo dias de terror. As sessões especiais continuaram acontecendo naquela sala dos fundos. Mais tarde, descobri que o delegado era primo do guia e um frequentador assíduo da igreja. A carta provavelmente foi parar diretamente nas mãos dele, e de lá, quem sabe, nas chamas de alguma fogueira. Esse fracasso quase me quebrou por completo. Senti que não havia saída, que estava condenada a viver aquele pesadelo pelo resto da minha vida. Comecei a ter pensamentos sombrios, a considerar alternativas desesperadas para escapar daquela situação. Foi nessa época que conheci Ramiro, um rapaz que tinha se mudado recentemente para Itaberaba. Ele vinha de Feira de Santana e tinha ideias diferentes, mais abertas. Não frequentava nossa igreja,
o que já o colocava sob suspeita aos olhos da comunidade. Encontrei-o pela primeira vez na feira, onde ele ajudava o tio a vender artesanato. "Você sempre parece tão triste", ele me disse um dia, quando parei para olhar os objetos de madeira esculpida que lembravam o trabalho do meu pai. "Seus olhos não combinam com sua idade." Aquela observação, tão simples e direta, me pegou desprevenida. Ninguém nunca tinha notado minha tristeza, ou pelo menos ninguém tinha tido coragem de mencioná-la. Por um instante, senti vontade de contar tudo a ele, de desabafar, de pedir ajuda. Mas o medo ainda era maior. "É impressão sua", respondi, desviando o olhar. "Se você diz..." Ele deu de ombros, mas continuou me observando com aqueles olhos que pareciam ver além das aparências. Nos encontramos outras vezes, sempre por acaso, sempre com conversas breves e aparentemente sem importância. Mas cada um desses encontros era como uma pequena janela se abrindo para um mundo diferente. Um mundo onde eu poderia ser apenas uma jovem normal, sem o peso daquele terrível segredo. Minha mãe notou essas mudanças sutis no meu comportamento. "Você anda diferente, Benedita, mas rebelde. Não sei do que a senhora está falando, mãe." O guia também notou. "Ele disse que você não está mais recebendo as bênçãos com o mesmo espírito de humildade. Isso é perigoso, filha. Muito perigoso." A menção ao guia tendo notado alguma mudança em mim me encheu de pavor. Significava que ele estava observando, analisando, talvez se preparando para algum tipo de punição. Lembrei-me de Celina, e o medo voltou com força total. No domingo seguinte, ele foi especialmente cruel durante a sessão especial. "Você acha que pode escapar?" sussurrou em meu ouvido, enquanto eu tremia incontrolavelmente. "Você me pertence. Sua alma me pertence. Ninguém vai acreditar em você. Ninguém vai te ajudar." Saí daquela sala mais quebrada do que nunca. Minha mãe me esperava do lado de fora, como sempre, mas dessa vez não havia orgulho em seus olhos, apenas uma ansiedade mal disfarçada. "O que aconteceu lá dentro?" "Nada diferente do normal, mãe", respondi, sem conseguir encará-la. Ele disse que você está sendo tentada pelo demônio, que precisa ser purificada." Aquelas palavras me causaram um calafrio. Purificada era um termo que ele usava para seus rituais mais extremos, aqueles que envolviam jejuns prolongados, vigílias noturnas e, às vezes, até castigos físicos sob o pretexto de expulsar espíritos malignos. "Não, mãe, por favor, eu estou bem. Não estou sendo tentada por ninguém." Mas ela não parecia me ouvir. Seus olhos tinham aquele brilho fanático que eu conhecia tão bem. "Ele sabe o que é melhor, filha. Ele tem o dom da visão. Se ele diz que você precisa ser purificada, então é porque sua alma está em perigo." Naquela noite, não consegui dormir. Sabia que algo terrível estava sendo preparado para mim, algo que poderia ser o fim de qualquer esperança de escape que eu ainda pudesse ter. Pensei em fugir naquela mesma noite, em simplesmente pegar a estrada e ir para qualquer lugar longe dali. Mas para onde? Como sobreviveria? E o que aconteceria com minha família? A resposta chegou no dia seguinte, quando voltei da escola. Minha mãe me esperava com uma expressão solene. O guia recebeu uma revelação. "Você vai participar de um ritual especial de purificação no próximo domingo. Vai ficar reclusa na igreja por 3 dias, em jejum e oração." O pânico tomou conta de mim. 3 dias sozinha com ele, sem testemunhas, sem proteção, sem comida para me manter forte. Era uma sentença de morte para minha alma, talvez até para meu corpo. "Não posso, mãe. Tenho provas na escola na segunda-feira." Já falei com a professora Leonora. Ela entende a importância da sua jornada espiritual. Senti uma pontada de traição. Até a professora Leonora, a única pessoa em quem eu confiava minimamente, tinha sido cooptada para aquela loucura. Ou talvez ela apenas não tivesse escolha, assim como ninguém parecia ter naquela cidade dominada pelo medo e pela superstição. Foi nesse momento, sentindo-me completamente encurralada, que tomei uma decisão desesperada. Precisava falar com Ramiro.
Ele era de fora. Tinha ideias diferentes. Talvez pudesse me ajudar de alguma forma. Era uma chance mínima, mas era a única que eu tinha. Naquela tarde, escapuli de casa dizendo que ia comprar linha para minha mãe na venda. Corri até a feira, rezando para encontrar Ramiro na barraca do tio. E lá estava ele, arrumando pequenas esculturas de madeira. "Preciso da sua ajuda", disse sem rodeios, a voz tremendo de medo e urgência. Ele pareceu surpreso com minha abordagem direta, mas assentiu. "O que aconteceu?" Não contei tudo, não tinha coragem ainda. Apenas disse que estava em perigo, que precisava sair da cidade antes do domingo, que algo terrível me esperava se eu não fugisse. Ramiro me olhou por um longo momento, como se estivesse avaliando se eu estava falando a verdade ou se era apenas uma adolescente dramatizando. Por fim disse: "Tenho um primo em Jacobina que pode te abrigar por um tempo. Posso arranjar uma carona para você com um comerciante que vai para lá amanhã." Uma onda de alívio me inundou, seguida imediatamente por uma nova onda de pânico. "E minha família? O que vai acontecer com eles quando descobrirem que fugi?" "Não sei", Ramiro respondeu honestamente. "Mas o que vai acontecer com você se ficar?" Aquela pergunta ficou ecoando na minha cabeça enquanto voltava para casa. O que aconteceria comigo se eu ficasse? Acabaria como Celina, desaparecida sem deixar rastros? Ou pior, continuaria ali, ano após ano, sendo oferecida como um sacrifício em nome de uma fé distorcida? A noite foi de insônia e angústia. De manhã, arrumei uma pequena trouxa com o pouco que tinha de valor, algumas roupas, o livro que a professora Leonora havia me dado, uma pequena medalha que tinha sido da minha avó. Escondi tudo debaixo da cama, esperando o momento certo para sair. Mas o destino tinha outros planos para mim. Ao meio-dia, enquanto ajudava minha mãe a preparar o almoço, ouvimos batidas fortes na porta. Era um dos diáconos da igreja, com o rosto contorcido de raiva. "Onde está sua filha blasfemadora?" gritou assim que minha mãe abriu a porta. "Do que você está falando, Josafá?" minha mãe perguntou confusa. "Ela foi vista conversando com aquele forasteiro na feira ontem, aquele que zomba da nossa fé. O guia já sabe de tudo. Ele quer vê-la imediatamente." Meu sangue gelou nas veias. Alguém tinha me visto com Ramiro e reportado ao guia. Meu plano de fuga tinha sido descoberto antes mesmo de ser colocado em prática. "Isso é verdade, Benedita?" Minha mãe se virou para mim, os olhos arregalados de medo e indignação. Não adiantava negar. "Sim, mãe, ele é apenas um conhecido. Não fiz nada de errado." "Conhecer pessoas de fora já é errado", o diácono Josafá vociferou. "Especialmente alguém que tem pacto com o inimigo." "Pacto com o inimigo? Ele é apenas um rapaz que vende artesanato na feira." "Silêncio", minha mãe gritou, me surpreendendo com sua veemência. "Você vai à igreja agora mesmo e vai se explicar ao guia, e vai pedir perdão de joelhos pelo seu comportamento." Percebi naquele momento que não tinha escolha. Se resistisse, só pioraria a situação. Talvez, se eu me mostrasse arrependida, conseguisse ganhar algum tempo, adiar o ritual de purificação e encontrar outra forma de escapar. "Sim, mãe", respondi, baixando a cabeça em uma demonstração de submissão. Caminhamos em silêncio até a igreja, o diácono Josafá à frente, como um guarda conduzindo uma prisioneira, minha mãe logo atrás, murmurando orações, e eu no meio, sentindo como se estivesse caminhando para a forca. A igreja estava vazia àquela hora do dia, exceto pela presença do guia, que nos esperava na sala dos fundos, aquela mesma sala que tinha sido cenário de tantos horrores ao longo dos anos. "Deixe-nos a sós", ele disse ao diácono e à minha mãe, com aquela voz que não admitia contestação. Minha mãe hesitou pela primeira vez. Talvez eu devesse ficar, para ajudar na orientação espiritual. "Não será necessário, irmã Dolores. Isso é entre mim, a menina e Deus." Relutante, ela saiu, fechando a porta atrás de si, e mais uma vez me vi sozinha com ele naquela sala maldita. "Então, Benedita", ele começou, a voz perigosamente calma, "ouvi dizer que você anda fazendo amizades proibidas."
Aquele confronto na sala dos fundos foi o pior de todos. O guia não se conteve apenas em palavras duras ou ameaças veladas. Sua fúria se manifestou de forma física, deixando marcas que não conseguia esconder nos dias seguintes. Isso é só o começo da purificação, ele disse ao final, ajeitando suas vestes como se nada tivesse acontecido. No domingo, você entenderá o verdadeiro significado de servir a Deus. Quando saí daquela sala, minha mãe aguardava do lado de fora, o terço enrolado nos dedos, os lábios movendo-se em oração silenciosa. Ao ver meu estado, seus olhos se arregalaram por um instante, mas logo voltaram à expressão resignada de sempre. É para o seu bem, foi tudo o que disse enquanto caminhávamos de volta para casa. Naquela noite, deitada na cama, sentindo dores que iam muito além do físico, tomei uma decisão. Não importava como, não importava o preço, eu precisava escapar antes de domingo. A ideia do ritual de purificação de 3 dias me enchia de um terror que não consigo descrever nem hoje, tantos anos depois. Tentei falar com Ramiro novamente, mas descobri que ele e o tio tinham deixado a cidade às pressas. Corria o boato de que o guia os havia declarado servos do demônio e incitado a congregação contra eles. Minha última esperança de fuga tinha desaparecido. Os dias que se seguiram foram um borrão de medo e desespero. Minha mãe mal me deixava sair de casa, exceto para ir à escola, e mesmo assim, o diácono Josafá me acompanhava no trajeto, como um guarda. Em casa, ela me fazia rezar por horas, ler passagens específicas da Bíblia sobre obediência e sacrifício, preparando-me para o que viria. No sábado à noite, véspera do dia fatídico, não consegui dormir. Passei horas olhando para o teto, imaginando formas de escapar, mesmo sabendo que todas as portas estavam fechadas para mim. Foi então que me lembrei de algo que a professora Leonora havia dito em uma aula. Às vezes, quando não podemos mudar uma situação por fora, precisamos mudá-la por dentro. O que isso significava para mim naquele momento? Que mesmo que não pudesse fugir fisicamente, talvez pudesse encontrar uma forma de resistir internamente, de não permitir que ele quebrasse completamente meu espírito. Era uma ideia frágil, mas era tudo o que eu tinha. Domingo chegou, implacável como sempre. Era domingo de Páscoa, uma data especial no calendário religioso, o que significava que a igreja estaria lotada, incluindo visitantes de congregações vizinhas. Minha mãe me vestiu com um vestido branco, símbolo de pureza, uma ironia cruel considerando o que me aguardava. Hoje é um dia especial, ela disse enquanto arrumava meu cabelo. O guia anunciará publicamente que você foi escolhida para um retiro espiritual de 3 dias. É uma honra, Benedita. Muitas meninas gostariam de estar em seu lugar. Olhei para ela através do espelho, tentando entender como uma mãe podia entregar a própria filha daquela forma. Será que ela realmente acreditava que aquilo era um chamado divino? Ou estava tão presa em sua própria teia de medo e devoção cega que não conseguia mais distinguir o certo do errado? A igreja estava realmente cheia naquela manhã. Reconheci rostos de outras comunidades, famílias inteiras que tinham vindo prestigiar o culto especial de Páscoa. Sentamos na primeira fileira, como sempre. Minha mãe à minha direita, orgulhosa e altiva, meu pai à minha esquerda, alheio como sempre ao que realmente acontecia, e meu irmão Tarcísio ao lado dele, o único da família que às vezes me olhava com uma expressão que sugeria que talvez ele suspeitasse de algo. O culto começou com os hinos habituais, seguidos pelas leituras e orações. O guia estava particularmente inspirado naquele dia, sua voz trovejando pelo espaço, suas mãos gesticulando dramaticamente enquanto falava sobre sacrifício, redenção e obediência. Assim como Cristo se entregou na cruz, devemos nos entregar ao serviço de Deus. Ele bradava, caminhando de um lado para outro do púlpito. Assim como Abraão estava disposto a sacrificar seu filho Isaque, devemos estar dispostos a sacrificar o que nos é mais precioso. A congregação respondia com améns fervorosos. Algumas pessoas chegavam a se levantar, tomadas pela emoção. O clima era de êxtase coletivo, o tipo de ambiente onde a razão se perde e o fanatismo prospera. Foi então que aconteceu. No auge de seu sermão,
Tomado por um fervor quase febril, o guia apontou diretamente para mim e minha mãe, sentadas na primeira fileira. "Vejam esta mulher", exclamou, indicando minha mãe. "Uma verdadeira serva de Deus, que não hesita em entregar sua própria filha como oferenda no meu altar para receber a graça do Senhor." Um silêncio repentino caiu sobre a igreja. Aquelas palavras, ditas daquela forma, soavam estranhas. Não era o tipo de coisa que se dizia em público, mesmo em nossa congregação, onde o fanatismo era a norma. Era específico demais, pessoal demais, e a escolha das palavras, meu altar em vez de altar de Deus, revelava uma arrogância que por um momento pareceu chocar até mesmo os fiéis mais devotos. Minha mãe baixou a cabeça, como se sentisse o peso dos olhares que agora se voltavam para nós. Ao meu lado, senti meu pai se mexer desconfortavelmente no banco. E eu, pela primeira vez em anos, senti uma pequena chama de esperança se acender dentro de mim. Aquilo tinha sido um deslize, uma confissão acidental, e alguém talvez tinha notado. O guia pareceu perceber seu erro, pois rapidamente mudou de assunto, voltando ao tema da ressurreição. Mas o estrago já estava feito. Vi um homem na terceira fileira que nunca tinha visto antes, provavelmente um visitante de outra congregação, me observando com uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. Ao final do culto, enquanto as pessoas se cumprimentavam e conversavam, aquele homem se aproximou de mim quando minha mãe se afastou por um momento para falar com outras mulheres. "Olá", ele disse em voz baixa. "Meu nome é Arlindo, sou da congregação de Rui Barbosa." Assenti, sem saber o que dizer. Aquilo que o pastor disse, sobre sua mãe te entregar como oferenda no altar dele, o que exatamente ele quis dizer com isso? Senti meu coração acelerar. Era a primeira vez que alguém questionava abertamente aquela situação. A primeira vez que alguém parecia perceber que havia algo errado ali. "Eu não sei", respondi, a voz quase inaudível, o medo ainda controlando minhas palavras. "Você está bem?" Ele insistiu, notando minha inquietação. "Parece assustada." Naquele momento, vi minha mãe voltando em nossa direção, o rosto contraído ao perceber que eu estava conversando com um estranho. Vi o guia observando de longe, os olhos semicerrados. Vi toda a minha vida até ali, os anos de silêncio e sofrimento, e de repente, como uma represa que se rompe após anos contendo a pressão da água, as palavras começaram a sair. "Não estou bem", sussurrei apressadamente. Ele faz coisas, na sala dos fundos. Depois dos cultos, minha mãe sabe. Ela me leva até lá, diz que é um sacrifício necessário. Ele chama de o preço da bênção. Hoje vão me levar para um ritual de purificação de 3 dias. Tenho medo do que vai acontecer." Os olhos de Arlindo se arregalaram. Ele olhou rapidamente para o guia, depois para minha mãe que se aproximava e então de volta para mim. "Não se preocupe", disse, a voz firme apesar do choque evidente em seu rosto. "Vou buscar ajuda." Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, minha mãe chegou ao nosso lado. "Benedita, o guia quer falar com você. É hora de se preparar para o retiro." Arlindo interveio rapidamente. "Senhora, acabei de convidar sua filha para a nossa celebração de Páscoa em Rui Barbosa na próxima semana. Temos muitos jovens da idade dela. Seria uma boa oportunidade para ela conhecer outros membros da nossa congregação." Minha mãe o olhou com desconfiança. "Agradeço o convite, mas Benedita tem compromissos espirituais aqui. Talvez em outra ocasião." "Claro, entendo", Arlindo respondeu com um sorriso educado que não alcançava seus olhos. "Foi um prazer conhecê-los. Que Deus os abençoe." Enquanto nos afastávamos, olhei para trás uma última vez. Arlindo estava conversando com outros homens de sua congregação, gesticulando de forma discreta, mas urgente. Algo em seu olhar me deu um vislumbre de esperança, mas era tão frágil que mal ousei me apegar a ele. Minha mãe me levou até a sacristia, onde o guia já preparava os elementos para o ritual. "Deixe-nos a sós por um momento, irmã Dolores", ele disse.
Preciso explicar a Benedita o que acontecerá nos próximos 3 dias. Assim que minha mãe saiu, ele se aproximou, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e algo ainda mais perturbador. Vi você conversando com aquele homem. O que você disse a ele? Nada, senhor, respondi, tentando manter a voz firme. Ele apenas me convidou para um evento em sua congregação. Ele me estudou por um longo momento, como se tentasse ler minha mente. Não importa. Em algumas horas, ele e todos os outros visitantes terão ido embora, e você estará aqui, sozinha comigo, por 3 dias. Tenho grandes planos para sua purificação, Benedita. Quando terminarmos, você estará tão quebrada que nunca mais pensará em desobedecer ou questionar. O terror que senti naquele momento foi indescritível. Não havia mais nenhuma dúvida sobre o que me esperava. Aquilo não tinha nada a ver com fé, com Deus, com purificação espiritual. Era sobre poder, controle, perversão. E eu estava completamente à mercê dele. As horas seguintes passaram em um borrão. Houve um almoço de confraternização no pátio da igreja, com as famílias reunidas, comida farta, conversas animadas. Eu estava lá fisicamente, mas minha mente estava distante, procurando desesperadamente uma saída que não existia. Por volta das 3 da tarde, quando o sol começava a perder força, o guia fez um anúncio. Irmãos e irmãs, quero compartilhar com vocês uma bênção especial que o Senhor nos concedeu. A jovem Benedita, filha da nossa dedicada irmã Dolores, foi escolhida para um retiro espiritual de 3 dias. Ela permanecerá aqui na igreja, em jejum e oração, recebendo ensinamentos especiais para fortalecer sua fé e preparar-se para uma missão que Deus tem para ela. Houve murmúrios de aprovação, olhares de admiração dirigidos à minha mãe. Algumas mulheres até mesmo vieram abraçá-la, parabenizando-a pela honra concedida à sua filha. O retiro começará ao pôr do sol, continuou o guia. Peço a todos que se retirem até lá, para que possamos preparar o ambiente espiritual adequado. As pessoas começaram a se dispersar, voltando para suas casas, ou se preparando para a viagem de retorno às comunidades vizinhas. Vi os visitantes de Rui Barbosa se reunindo perto da estrada, incluindo Arlindo, que olhava na minha direção com uma expressão que não consegui decifrar. Minha mãe me levou para casa para pegar algumas roupas e itens pessoais para os 3 dias. Não precisa levar muita coisa, disse ela. Apenas o essencial. Não se esqueça da sua Bíblia. Enquanto arrumava uma pequena trouxa, como um condenado preparando-se para a execução, ouvi vozes alteradas vindo da sala. Meu pai raramente levantava a voz, por isso fiquei surpresa ao reconhecer seu tom áspero. Não faz sentido, Dolores. 3 dias sozinha com aquele homem? O que é esse tal de retiro espiritual? Por que só Benedita? Por que não outras meninas da igreja? Você não entende, Juvenal. É uma honra, uma bênção. Benedita foi escolhida porque tem um dom especial. Que dom? Ela é apenas uma menina. E aquilo que ele disse hoje durante o sermão, sobre você entregar nossa filha como oferenda no altar dele, não soou bem, Dolores. Não soou nada bem. Você está distorcendo as palavras dele. Ele quis dizer altar de Deus, é claro. Não foi o que ele disse, e você sabe disso. Tem alguma coisa errada acontecendo naquela igreja e não vou permitir que minha filha fique lá sozinha por 3 dias. Nunca tinha ouvido meu pai falar assim. Sempre tão calado, tão ausente, de repente estava questionando, duvidando, protegendo. Senti uma onda de gratidão e alívio me inundar. Talvez ainda houvesse esperança, mas minha mãe não cedeu. Se você impedir Benedita de cumprir seu destino, estará trazendo a desgraça para esta família. Tudo o que conquistamos nesses anos, sua marcenaria, as terras de Augusto, o casamento de Efigênia, tudo isso se deve ao sacrifício dela. Do que você está falando, mulher? Que sacrifício? A promessa, Juvenal. A promessa que fiz quando você estava morrendo de pneumonia. Ofereci nossa filha mais nova em troca da sua vida. E Deus atendeu. Ele te curou e, em troca, Benedita serve ao Senhor do modo que ele determinar.
Houve um silêncio pesado após essa revelação. Quando meu pai falou novamente, sua voz estava baixa, controlada, mas cheia de uma raiva contida que eu nunca tinha ouvido antes. Você está me dizendo que há anos permite que nossa filha seja... Seja o que exatamente, Dolores? O que acontece nessas aulas especiais? O que acontece depois dos cultos, quando você a leva para a sala dos fundos e a deixa sozinha com aquele homem? Minha mãe não respondeu imediatamente. Quando o fez, sua voz estava embargada. Não sei os detalhes, não quero saber. Só sei que é necessário, que é o preço da bênção. Meu Deus, mulher, o que você fez? O que você permitiu que fizessem com nossa filha? A discussão foi interrompida por batidas fortes na porta. Ouvi minha mãe atender, e em seguida, a voz inconfundível do diácono Josafá preencheu a sala. O guia mandou buscar a menina. Já está quase na hora do pôr do sol. O ritual precisa começar pontualmente. Ela não vai a lugar nenhum. A voz do meu pai soou firme, surpreendendo a todos. Como assim, irmão Juvenal? O retiro espiritual já foi anunciado para toda a congregação. Não me importa. Minha filha não vai ficar sozinha com aquele homem por 3 dias. Houve um momento de silêncio tenso e então a voz de Josafá, agora baixa e ameaçadora. Você está questionando a autoridade do nosso guia espiritual? Isso é uma rebelião contra Deus. Não estou questionando a Deus. Estou questionando um homem que usa o nome de Deus para seus próprios propósitos. Ouvi passos pesados e, em seguida, meu pai apareceu na porta do quarto. Seu rosto estava pálido, mas determinado. Benedita, pegue apenas o essencial. Vamos sair daqui agora. Para onde? Perguntei, mal acreditando no que estava acontecendo. Para longe, para a casa do meu irmão em Capim Grosso. Ele sempre ofereceu trabalho na marcenaria dele. Deveria ter aceitado há muito tempo. Minha mãe apareceu atrás dele, o rosto contorcido entre o medo e a raiva. Você não pode fazer isso, Juvenal. Vai condenar toda a nossa família. A única condenação seria continuar permitindo o que está acontecendo. Ele respondeu, sem olhar para ela. Vamos, Benedita. Rápido! Enquanto juntava minhas poucas coisas, ouvi o diácono Josafá sair apressadamente, provavelmente para avisar o guia do que estava acontecendo. Sabia que não tínhamos muito tempo. Meu pai tentou convencer Tarcísio a vir conosco, mas meu irmão, confuso com tudo o que estava acontecendo, olhava de meu pai para minha mãe sem saber o que fazer. Vou ficar com a mãe, disse finalmente. Alguém precisa cuidar dela. Não houve tempo para despedidas prolongadas. Meu pai pegou uma pequena sacola com suas ferramentas de carpinteiro e alguns pertences, e saímos pelos fundos da casa, evitando a rua principal onde poderíamos ser vistos. Caminhamos rapidamente em direção à estrada que levava para fora da cidade. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo, quando ouvimos vozes e passos se aproximando. Meu pai me puxou para trás de um arbusto e ficamos ali, agachados, mal respirando, enquanto um grupo de homens da igreja passava, liderados pelo diácono Josafá. Eles devem estar indo para a estrada principal, um deles dizia. Precisamos interceptá-los antes que saiam da cidade. Quando as vozes se afastaram, meu pai sussurrou. Vamos ter que cortar pelo mato, seguir o córrego até a bifurcação. Vai levar mais tempo, mas é mais seguro. Começamos a andar pelo terreno acidentado, afastando-nos cada vez mais da cidade. A noite caiu completamente, e só tínhamos a luz fraca da lua para nos guiar. Meus pés doíam, meu coração batia descompassado, mas cada passo me levava para mais longe daquela sala dos fundos, daquela vida de medo e submissão. Depois de andar por o que pareceram horas, chegamos a uma pequena clareira onde meu pai sugeriu que descansássemos um pouco. Acho que despistamos eles, disse, embora sua voz não soasse muito confiante. Foi então que ouvimos o som de motores se aproximando. Luzes cortaram a escuridão e vozes masculinas começaram a chamar. Juvenal, Benedita, sabemos que estão aí. Voltem para a cidade agora e o guia será misericordioso.
Meu pai apertou minha mão. Não se mova, não faça nenhum som. Ficamos ali, imóveis, enquanto as luzes das lanternas varriam a vegetação ao nosso redor. Estava tão escuro que não conseguíamos ver os rostos dos homens, apenas silhuetas movendo-se entre as árvores, a poucos metros de distância. Eles devem ter seguido para Capim Grosso pela estrada principal, alguém disse. Vamos nos dividir. Metade segue pela estrada, metade continua a busca aqui. Ouvimos o som de alguns veículos se afastando, mas várias lanternas continuaram a vasculhar a área. Estavam se aproximando cada vez mais de nosso esconderijo. Foi nesse momento que ouvimos outro som de motor, diferente dos anteriores, e luzes mais fortes iluminaram a estrada próxima. Vozes novas, desconhecidas, soaram na noite. Polícia de Rui Barbosa! Quem está aí? Um murmúrio de confusão se espalhou entre os homens da igreja. Polícia! O que estão fazendo aqui? Recebemos uma denúncia grave sobre o que está acontecendo na Igreja da Promissão Divina. Estamos procurando o líder e algumas testemunhas. Reconheci a voz de Arlindo, o homem que tinha falado comigo após o culto. São eles, delegado, os homens da igreja, devem estar procurando a menina e o pai dela. Houve um momento de confusão, com gritos e ordens sendo dadas. As lanternas começaram a se mover erraticamente, algumas se afastando rapidamente, outras se aproximando da estrada. Meu pai me puxou pela mão. É nossa chance. Vamos! Corremos em direção às luzes dos carros da polícia. Quando nos viram surgir da vegetação, alguns policiais apontaram suas armas, mas Arlindo rapidamente gritou. São eles! A menina e o pai! Os que estamos tentando ajudar! Um homem alto, usando um uniforme oficial, se aproximou de nós. Sou o delegado Gervásio de Rui Barbosa. Vocês estão a salvo agora. Foi só então, ouvindo aquelas palavras, que percebi que o pesadelo tinha realmente acabado. Minhas pernas fraquejaram e teria caído se meu pai não me segurasse firmemente. O que acontece agora? Meu pai perguntou, a voz trêmula de cansaço e alívio. Agora, disse o delegado, vamos voltar para Itaberaba e prender um falso profeta. O retorno a Itaberaba foi muito diferente da nossa fuga desesperada. Agora, estávamos protegidos por carros da polícia, com o delegado Gervásio à frente e Arlindo ao nosso lado, explicando como tudo tinha acontecido. Quando ouvi o que o guia disse durante o sermão, achei estranho, contou Arlindo, enquanto viajávamos pela estrada escura. Mas foi a sua reação, menina, que me deixou alerta. Depois, quando conversamos e você me contou sobre as sessões especiais e o ritual de purificação, percebi que algo muito grave estava acontecendo. Arlindo explicou que, ao retornar para Rui Barbosa com sua congregação, foi direto falar com o delegado Gervásio, que era seu cunhado. Contei a ele minhas suspeitas e ele decidiu investigar imediatamente. Já tínhamos ouvido rumores sobre essa igreja, o delegado complementou. Mas nunca tivemos provas ou testemunhas dispostas a falar. Quando Arlindo me contou o que você tinha dito e o que ele tinha ouvido durante o sermão, soube que era hora de agir. Meu pai, sentado ao meu lado no banco traseiro do carro policial, segurava minha mão com força. Por que não me contou antes, filha? Perguntou, a voz embargada de emoção. Todos esses anos? Eu tinha medo, pai, respondi, finalmente deixando as lágrimas correrem livremente. Medo do que poderia acontecer com a família. Ele dizia que se eu contasse, todos seriam castigados. E mãe? Mãe sempre disse que era necessário, que era o preço da bênção. Ele balançou a cabeça, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Nunca me perdoarei por não ter percebido antes, por ter sido tão ausente, tão cego. Quando chegamos a Itaberaba, já era quase meia-noite. A cidade estava silenciosa, exceto pela área ao redor da igreja, onde várias pessoas se aglomeravam, atraídas pelo movimento incomum de carros da polícia. O delegado Gervásio pediu que ficássemos no carro enquanto ele e seus homens entravam na igreja. Do lado de fora, podíamos ouvir vozes alteradas, protestos,
e então o som inconfundível de algemas sendo fechadas. Minutos depois, vimos o guia sendo trazido para fora, algemado, escoltado por 2 policiais. Seu rosto, geralmente tão sereno e controlado, agora estava contorcido de raiva. Quando nos viu no carro, seus olhos se fixaram em mim com uma intensidade que me fez encolher involuntariamente. "Você vai se arrepender disso, Benedita", gritou, enquanto era empurrado para dentro de uma viatura. "Deus vai punir sua desobediência." Mas suas ameaças já não tinham o mesmo poder sobre mim. Ali, protegida pela presença do meu pai e das autoridades, consegui finalmente ver aquele homem pelo que ele realmente era. Não um enviado de Deus, mas um predador que usava a fé para manipular e abusar. A noite foi longa. Fomos levados para a delegacia de Itaberaba, onde prestamos depoimentos detalhados. Foi a primeira vez que contei tudo, desde o início, sem medo de represálias. O delegado Gervásio e uma policial feminina me ouviam com atenção e respeito, sem julgamentos. "Você é muito corajosa, Benedita", disse a policial, cujo nome era Neuza, ao final do meu relato. "Seu testemunho vai ajudar a proteger outras meninas." Foi então que soube que não era a única a ter falado. Clarice, a filha de Dona Iracema, também tinha sido trazida à delegacia e estava contando sua história. E, para minha surpresa, outras 2 mulheres jovens, que já não moravam mais em Itaberaba, tinham sido localizadas e concordado em testemunhar. "Estamos procurando por Celina também", informou o delegado. "A menina que desapareceu. Temos razões para acreditar que ela pode estar viva, escondida em algum lugar." A notícia me deu uma esperança que não sentia há muito tempo. Talvez Celina estivesse bem. Talvez ela também pudesse ser resgatada, assim como eu. Quando o dia amanheceu, a notícia já tinha se espalhado por toda Itaberaba e redondezas. A prisão do guia, as acusações contra ele, tudo estava na boca do povo. A reação da comunidade foi mista. Alguns, especialmente os mais fanáticos seguidores, se recusavam a acreditar nas acusações, chamando tudo de perseguição religiosa. Outros, principalmente pais de meninas jovens, começavam a questionar, a fazer perguntas que deveriam ter feito há muito tempo. Minha mãe foi uma das que se recusaram a acreditar. Quando finalmente a vimos, na manhã seguinte, seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas não havia compaixão em seu olhar, apenas raiva e incompreensão. "O que vocês fizeram?" ela gritou ao ver meu pai e eu voltando para casa, escoltados por um policial. "Vocês destruíram tudo. A igreja, nossa família, nossa reputação. E para quê? Por causa de mentiras?" "Não são mentiras, mãe", respondi, encontrando em mim uma força que não sabia que tinha. "Você sabe que não são. Você me levava até ele, você fechava a porta e ia embora. Você sabia o que estava acontecendo lá dentro." Ela recuou como se tivesse levado um tapa. "Era necessário", sussurrou, mas sua voz já não tinha a mesma convicção. "Era o preço." "Da bênção. Eu sei. Você repetiu isso por anos. Mas que tipo de bênção é construída sobre o sofrimento de uma criança, mãe? Que tipo de Deus exigiria isso?" Ela não respondeu. Apenas se afastou, entrando na casa e fechando a porta do quarto. Ficaria lá por dias, recusando-se a sair, recusando-se a falar conosco, recusando-se a aceitar a realidade do que tinha permitido que acontecesse. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Houve depoimentos, investigações, exames médicos. Descobrimos que o verdadeiro nome do guia era Ezequiel Matoso, e que ele tinha um histórico de acusações semelhantes em outras cidades, de onde sempre saía antes que as autoridades pudessem agir. Itaberaba tinha sido apenas a mais recente em uma longa lista de comunidades que ele tinha explorado. A polícia encontrou em sua casa diários detalhados onde ele registrava suas conquistas, suas técnicas de manipulação, seus planos para futuras vítimas. Entre elas, havia anotações sobre minha irmã Efigênia, de anos atrás, e mais recentemente, sobre outras meninas da congregação. O horror daquelas descobertas chocou até mesmo os mais céticos. E então, cerca de uma semana após sua prisão,
veio a notícia que eu mais esperava. Celina tinha sido encontrada. Estava viva, morando com uma tia em uma cidade pequena perto de Alagoinhas. Ela tinha conseguido fugir depois de um ritual de purificação semelhante ao que estava sendo preparado para mim, e desde então vivia escondida, com medo de ser encontrada e trazida de volta. Com todas essas evidências e testemunhos, não havia dúvida de que Ezequiel seria condenado. Mas para mim, a verdadeira libertação não veio apenas da sua prisão, mas da quebra do silêncio, do fim do medo, da possibilidade de finalmente começar a curar feridas que tinham ficado abertas por tantos anos. Meu pai, cumprindo o que tinha dito na noite da fuga, decidiu que não podíamos mais ficar em Itaberaba. Havia muitas memórias dolorosas ali, muitos olhares acusadores, muitos sussurros pelas costas. Ele vendeu a marcenaria e a casa e usou o dinheiro para recomeçar em Capim Grosso, na casa de seu irmão, como tinha sido o plano original. Minha mãe, depois de semanas de isolamento e negação, finalmente concordou em ir conosco, embora não fosse mais a mesma pessoa. A fé cega que tinha guiado toda a sua vida tinha sido destruída e ela parecia perdida, como um barco sem leme. Levaria anos até que conseguíssemos reconstruir algum tipo de relacionamento, e mesmo assim, nunca seria como antes. Tarcísio veio conosco para Capim Grosso, mas Augusto e Efigênia, já estabelecidos com suas próprias famílias, preferiram ficar. Entendemos sua decisão, disse Efigênia quando nos despedimos. Mas não podemos abandonar tudo o que construímos aqui. Ela me abraçou longamente, sussurrando ao meu ouvido. Me perdoe por não ter percebido, por não ter te protegido como irmã mais velha. Não havia como você saber, respondi, retribuindo o abraço. Ele enganou a todos. Em Capim Grosso comecei uma nova vida. Meu tio Ernesto, irmão do meu pai, era um homem gentil e compreensivo, que nos recebeu de braços abertos em sua casa. Ele tinha uma filha, minha prima Ivone, que tinha mais ou menos a minha idade, e rapidamente nos tornamos amigas. O mais importante, no entanto, foi que pude retomar meus estudos. A escola de Capim Grosso era maior e melhor estruturada que a de Itaberaba, e os professores me incentivaram a recuperar o tempo perdido. Estudei com afinco, determinada a transformar meu sonho de ser professora em realidade. E foi assim que, aos poucos, dia após dia, comecei a reconstruir minha vida a partir dos escombros. Não foi fácil. Havia pesadelos, havia dias em que o peso das lembranças parecia insuportável. Mas havia também momentos de alegria, de descoberta, de esperança. Uma das coisas mais importantes nesse processo de cura foi a ajuda da doutora Helena, uma psicóloga de Senhor do Bonfim que vinha a Capim Grosso uma vez por semana. Foi através das conversas com ela que comecei a entender que o que tinha acontecido comigo não era culpa minha, que eu não tinha permitido o abuso, que tinha sido vítima de um sistema perverso de manipulação e controle. Você sobreviveu, Benedita. Ela me disse em uma de nossas sessões. E não apenas sobreviveu, mas teve a coragem de falar, de denunciar, de quebrar o ciclo. Sabe quantas vidas você salvou com isso? Não tinha pensado nisso dessa forma, mas era verdade. Depois da prisão de Ezequiel, outras vítimas em outras cidades começaram a falar. Um verdadeiro esquema de abuso institucionalizado veio à tona, envolvendo não apenas ele, mas outros líderes religiosos que usavam a mesma tática. Foi como se uma represa tivesse se rompido, e todas aquelas histórias que tinham sido silenciadas por anos finalmente pudessem ser ouvidas. Quando completei 18 anos, em 1970, recebi uma carta de Arlindo, o homem que tinha sido instrumental em meu resgate. Ele contava que Ezequiel tinha sido condenado a muitos anos de prisão, e que a Igreja da Promissão Divina tinha sido fechada. No lugar dela, uma nova congregação tinha surgido, liderada por pessoas comprometidas com uma fé genuína, baseada no amor e no respeito, não no medo e na manipulação. Seu testemunho mudou muitas vidas, Benedita, escreveu ele, incluindo a minha.
Depois de tudo o que aconteceu, decidi estudar teologia para entender melhor como a religião pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Hoje, sou pastor de uma pequena igreja em Rui Barbosa, onde tentamos praticar uma fé que liberta, não que aprisiona. A carta me emocionou profundamente. Era um lembrete de que, mesmo das experiências mais dolorosas, podem surgir transformações positivas. E foi esse pensamento que me guiou nos anos que se seguiram, enquanto continuava minha jornada de cura e descoberta. Hoje, aos 73 anos, olho para trás e vejo que a vida me deu muito mais do que eu jamais poderia esperar naqueles dias sombrios em Itaberaba. O caminho não foi fácil, teve muitas curvas e obstáculos, mas cada passo me trouxe até aqui, até esta casa aconchegante em Diamantina, onde vivo cercada pelo amor da minha família e, principalmente, dos meus netinhos. Depois de terminar meus estudos em Capim Grosso, consegui realizar meu sonho de me tornar professora. Fiz o curso normal em Senhor do Bonfim, viajando todo dia em um ônibus antigo que sacolejava por estradas de terra. Foi um período de muito esforço, mas também de muita satisfação. Cada livro que lia, cada conhecimento que adquiria, era como um tijolo na construção da minha nova vida. Em 1974, com meu diploma em mãos, comecei a lecionar na Escola Municipal de Capim Grosso. Era uma escolinha simples, com salas pequenas e poucos recursos, mas para mim era um palácio. Cada criança que entrava na minha sala de aula era uma oportunidade de fazer diferença, de proteger, de ensinar não apenas letras e números, mas valores de respeito e dignidade. Foi na escola que conheci Antônio, que trabalhava como secretário da Diretoria Regional de Educação. Ele vinha de tempos em tempos fazer vistorias e sempre parava para conversar comigo sobre métodos de ensino, sobre livros, sobre o futuro da educação. Era um homem gentil, respeitoso, que me ouvia com genuíno interesse. Algo raro para a época. Nosso namoro foi lento, cauteloso, principalmente da minha parte. As feridas do passado ainda estavam abertas, e a ideia de confiar em um homem novamente era assustadora. Mas Antônio foi paciente. Nunca me pressionou, nunca exigiu mais do que eu estava pronta para dar. Apenas esteve lá, constante, confiável, mostrando com ações, não apenas palavras, que era possível existir outro tipo de homem no mundo. Nos casamos em 1976, em uma cerimônia simples, apenas com a família e amigos próximos. Meu pai, que tinha reconquistado minha confiança com seu arrependimento sincero e seu esforço para me proteger, me levou ao altar. Minha mãe também estava lá, embora ainda fosse uma sombra da mulher que tinha sido. Depois do escândalo na igreja, ela nunca mais frequentou nenhuma congregação, mas aos poucos foi encontrando uma forma mais pessoal e saudável de se conectar com sua espiritualidade. Antônio recebeu uma proposta para trabalhar na Secretaria de Educação de Diamantina, em Minas Gerais, logo após nosso casamento. Foi uma decisão difícil, deixar a família, o conforto do conhecido, para recomeçar em um lugar tão distante. Mas talvez fosse exatamente o que precisávamos, um lugar novo, sem memórias dolorosas, sem olhares que conheciam nossa história. E assim, em 1977, nos mudamos para Diamantina. A cidade, com suas ruas de pedra, suas casas coloniais, sua história rica, me encantou imediatamente. Havia uma beleza serena ali, um ritmo de vida diferente do que eu conhecia no sertão baiano. E havia oportunidades, para Antônio na Secretaria de Educação, para mim como professora, em uma das escolas locais. Nossa filha Mariana nasceu em 1979, enchendo nossa casa de alegria e nossos corações de um amor que eu não sabia ser possível. Segurei aquele bebezinho nos braços pela primeira vez e prometi, silenciosamente, que ela nunca conheceria o tipo de dor que eu tinha conhecido. Que seria protegida, amada, respeitada em sua integridade. E assim foi. Criamos Mariana com muito amor, com diálogo aberto, com respeito por suas opiniões e escolhas. Ela cresceu uma menina forte, determinada, curiosa sobre o mundo.
Desde cedo mostrou interesse pela área da saúde, sempre perguntando como as coisas funcionavam, sempre querendo ajudar quem estava sofrendo. Não foi surpresa quando ela decidiu estudar enfermagem. Se formou com honras na universidade em Belo Horizonte e logo depois conseguiu uma vaga no Hospital de Diamantina. Foi lá que conheceu Eduardo, um jovem médico que tinha acabado de chegar à cidade para seu primeiro emprego após a residência. O casamento deles, em 2003, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Ver minha filha, radiante em seu vestido branco, ao lado de um homem que a olhava com tanto amor e respeito, me deu uma sensação de que o ciclo tinha se fechado, que a dor do passado tinha sido transformada em algo belo e significativo. E então vieram os netos. Primeiro a Laurinha, tão parecida com a mãe na determinação, mas com os olhos do pai. Depois, o Pedrinho, curioso e cheio de energia. Em seguida, a doce Clarinha, que desde pequena mostrou um talento especial para o desenho. E, finalmente, o caçulinha Gabriel, com seus cachinhos dourados e seu sorriso que ilumina qualquer ambiente. Antônio se aposentou há alguns anos, e eu também, após mais de 3 décadas ensinando. Mas a aposentadoria trouxe um novo propósito: cuidar dos netos enquanto Mariana e Eduardo trabalham. Todo dia recebo aquelas crianças na minha casa e sinto que estou fazendo a coisa mais importante do mundo. Com eles, revivo a infância que me foi roubada. Quando fazemos bonecas de pano juntos, quando contamos histórias debaixo do pé de jabuticaba no quintal, quando assamos biscoitos de canela na cozinha, estou dando a eles o que não tive, mas também estou curando aquela menina ferida que ainda vive dentro de mim. Cada abraço apertado, cada "vovó te amo", dito com aquela sinceridade que só as crianças têm, é um remédio para a alma. Ver como eles crescem amados, protegidos, respeitados em sua inocência, isso me dá uma paz que não sei explicar com palavras. Meu relacionamento com a fé também se transformou ao longo dos anos. Depois do que vivi, seria compreensível se tivesse rejeitado completamente qualquer forma de espiritualidade. Mas, aos poucos, encontrei meu próprio caminho. Não através de igrejas ou líderes, mas na conexão direta com algo maior que nós. Nas pequenas maravilhas do dia a dia, no nascer do sol visto da minha varanda, no sorriso de um neto, no amor do meu marido. Antônio foi fundamental nessa jornada. Ele nunca tentou me impor suas crenças. Ele tinha sido criado em uma família católica moderada. Mas estava sempre disposto a conversar, a explorar, a buscar comigo um significado mais profundo para nossas vidas. Juntos, construímos uma espiritualidade baseada no amor, no respeito, na gratidão, não no medo ou na submissão cega. Nem tudo foi perfeito, é claro. Houve momentos difíceis, desafios que testaram nossa força. Quando perdi meu pai para um câncer em 1992, senti como se um pilar importante da minha vida tivesse desabado. Ele tinha sido tão fundamental no meu resgate, na minha reconstrução. Sua ausência deixou um vazio que nunca foi completamente preenchido. Minha mãe viveu até 2010, passando seus últimos anos conosco em Diamantina. Nosso relacionamento nunca voltou a ser o que era antes de tudo acontecer. Era impossível. Mas encontramos uma forma de conviver, de compartilhar momentos, de apreciar o tempo que nos restava juntas. No fim, acho que ela também encontrou alguma paz, alguma redenção. Mantive contato com algumas pessoas de Itaberaba ao longo dos anos. Clarice, que também tinha sido vítima do falso profeta, se casou e se mudou para Salvador, onde criou sua família. Nos escrevemos por muitos anos, compartilhando nossas jornadas de cura, nossas conquistas, nossas dificuldades. Foi um apoio importante ter alguém que realmente entendia o que eu tinha passado. Também soube, através de cartas ocasionais, que Celina tinha se recuperado bem. Depois de encontrada em Alagoinhas, foi acolhida por uma tia que a ajudou a retomar os estudos. Tornou-se advogada e, ironicamente, especializou-se em casos de abuso e exploração.
Uma forma de transformar sua dor em propósito, assim como eu fiz com o ensino. Arlindo e eu também mantivemos contato. Sua igreja em Rui Barbosa cresceu, não em números, mas em significado para a comunidade. Ele se tornou conhecido por seu trabalho com jovens vulneráveis, criando programas de educação e apoio que ajudaram a transformar muitas vidas. Aprendi com você que a verdadeira fé liberta, não aprisiona, ele me escreveu certa vez. E assim, aos poucos, com altos e baixos, com cicatrizes que às vezes ainda doem, mas também com muitas alegrias e conquistas, cheguei a este momento da minha vida. Sentada na varanda da minha casa em Diamantina, observando meus netos brincarem no jardim, sentindo o calor da mão de Antônio sobre a minha, posso dizer que a vida, apesar de tudo, foi generosa comigo. Cada ruga no meu rosto conta uma história, de dor, sim, mas também de superação, de amor, de crescimento. Cada fio branco no meu cabelo é um lembrete de que sobrevivi, de que não permiti que aqueles eventos definissem quem eu sou, de que consegui transformar a dor em propósito, o medo em coragem, o silêncio em voz. E quando olho para meus netos, para a Laurinha explicando algo ao irmão com a paciência de uma professora nata, para o Pedrinho construindo castelos imaginários com gravetos e pedras, para a Clarinha desenhando flores coloridas com seus lápis de cera, para o Gabriel correndo atrás de uma borboleta com risadas de pura alegria, sei que valeu a pena. Que cada lágrima, cada noite de pesadelo, cada momento de dúvida me trouxe até aqui. E aqui, neste momento, a paz, a gratidão, há amor. Meus queridos que me acompanharam até aqui, compartilhar essa história não foi fácil. Ainda hoje, depois de tantos anos, algumas lembranças trazem dor. Mas aprendi que, às vezes, precisamos revisitar o passado não para ficar presos nele, mas para entender como chegamos até onde estamos, para reconhecer nossa própria força, para dar sentido à nossa jornada. Se você está passando por alguma situação de abuso, seja físico, emocional ou espiritual, quero que saiba. Você não está sozinho. Você não merece isso. E, principalmente, existe um caminho de saída. Existe esperança. Existe vida. Uma vida plena e digna depois do trauma. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Aos 16 anos, achei que minha vida tinha acabado, que nunca mais seria capaz de confiar, de amar, de sentir alegria. Mas aqui estou eu, 73 anos bem vividos, rodeada de amor, com cicatrizes sim, mas também com muitas vitórias para celebrar. Minhas rugas são mapas de sobrevivência, cada uma conta uma história de dor superada. Quando olho no espelho, não vejo apenas uma senhora idosa, vejo uma guerreira que enfrentou seus demônios e venceu, que transformou sua dor em propósito, que encontrou luz mesmo nos momentos mais escuros. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Nos momentos em que pensei não haver saída, quando o medo e a vergonha me paralisavam, havia sempre uma pequena chama de esperança que se recusava a morrer. Foi essa chama que me sustentou, que me deu forças para dar o primeiro passo em direção à liberdade. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Eles podiam controlar meu corpo por um tempo, podiam manipular minha mente, podiam isolar-me dos outros, mas havia algo dentro de mim, uma essência, uma identidade profunda, que permaneceu intocada, que resistiu, que sobreviveu. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Quantas vezes pensei que não sobreviveria a mais um domingo, a mais uma sessão especial, mas sobrevivi. E não apenas sobrevivi, encontrei forças para denunciar, para recomeçar, para construir uma vida nova. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Algumas marcas permanecem,
nos pesadelos ocasionais, nos momentos de insegurança repentina, nos gatilhos que surgem quando menos esperamos. Mas aprendemos a conviver com essas cicatrizes, a reconhecê-las como parte da nossa história, não como definidoras do nosso futuro. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Poderia ter me afundado na amargura, no ressentimento, no ódio, e teria todo o direito de sentir essas emoções. Elas são naturais, são parte do processo. Mas escolhi não ficar presa nelas. Escolhi transformar minha dor em propósito, minha experiência em sabedoria para ajudar outros. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. E como caí? Houve dias em que o peso das lembranças parecia impossível de carregar, em que questionar o porquê eu consumia minha energia. Mas em cada queda, encontrei forças para me levantar novamente, para dar mais um passo, por menor que fosse, em direção à cura. O abuso deixa cicatrizes invisíveis, mas a recuperação mostra que podemos florescer mesmo depois da tempestade. Como professora, vi muitas crianças com olhares semelhantes ao que eu tinha naquela idade. Olhares que escondiam segredos dolorosos. E foi por elas, tanto quanto por mim, que decidi quebrar o silêncio, usar minha voz, ser o adulto que eu precisava quando era criança. Se você está em uma situação de abuso, quero que saiba que há pessoas dispostas a ajudar. Em cada país, existem organizações e autoridades preparadas para oferecer suporte. Não tenha medo de buscar ajuda, de contar sua história, de dar o primeiro passo em direção à liberdade. Você merece ser protegido, ser ouvido, ser respeitado em sua dignidade. Se conhece alguém que está passando por isso, seja o ar lindo daquela pessoa, aquele que notou, que perguntou, que se importou o suficiente para fazer algo. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de uma mão estendida, de um ouvido atento, de alguém que diga: "Eu acredito em você". E se você já passou por algo semelhante e está em processo de cura, saiba que não está sozinho nessa jornada. Cada pessoa tem seu próprio ritmo, seu próprio caminho. Não se cobre por não estar superando rápido o suficiente. A cura não é linear, tem altos e baixos, avanços e recuos. Seja paciente e gentil consigo mesmo. Aos pais e cuidadores, fiquem atentos. Observem mudanças de comportamento em suas crianças. Criem um ambiente onde elas se sintam seguras para falar, para expressar desconforto, para dizer não. Ensinem sobre limites, sobre respeito ao próprio corpo, sobre confiança versus obediência cega. E principalmente, escutem, realmente escutem, quando elas tentarem contar algo. Meus queridos, antes de terminar, tenho um pedido especial para vocês. Se essa história tocou seu coração, se você encontrou algum valor, alguma mensagem de esperança nas minhas palavras, por favor, ajude-me a alcançar mais pessoas que possam precisar ouvir isso. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e, mais importante, compartilhe esse vídeo agora mesmo com quem você acha que pode se beneficiar dele. Cada compartilhamento pode ser o raio de esperança que alguém precisava, a mão estendida no momento exato, a palavra que faz toda a diferença. Pode ser a diferença entre o silêncio contínuo e a coragem de falar, entre o isolamento e a busca por ajuda. Não subestime o poder de um simples compartilhamento. Ele pode literalmente salvar uma vida. E deixe nos comentários a palavra liberdade, se você assistiu até aqui. Essa palavra que tanto significa para mim, que representou meu maior sonho durante aqueles anos sombrios e que hoje é uma realidade que celebro a cada amanhecer. Faça isso agora. Não espere nem mais um minuto. A dignidade e o respeito são direitos de todos. Não importa a idade, gênero, cultura ou circunstância. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de usar religião, amor, autoridade ou qualquer outra coisa como desculpa para abusar de outro ser humano. Essa é uma verdade universal que transcende fronteiras e tempos. Termino com o coração cheio de gratidão por vocês terem me ouvido,
por terem aberto espaço na sua vida para minha história. Que ela sirva não como um relato de horror, mas como um testemunho de esperança, de que é possível sobreviver, de que é possível reconstruir, de que é possível transformar as piores experiências em algo significativo. Como diz aquele velho ditado da minha terra, depois da tempestade mais forte, o céu fica mais azul. Que todos nós possamos encontrar nosso céu azul, nossa paz, nossa liberdade. Até breve, meus queridos. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês.